Pessoal, eu acabei de terminar esse livro, O Conde de Monte Cristo, escrito pelo Alexandre Dumas, e eu preciso falar para vocês sobre esse livro, preciso falar com vocês, né, sobre esse livro, preciso ter essa reflexão aqui com vocês. Eu acabei literalmente de finalizar as últimas páginas, e a primeira reação, né, que as pessoas têm, inclusive a primeira reação que eu tive é: que livro gigantesco! Esse livro é muito grande, eu não vou conseguir encarar e tal. Porém, pessoal, essa história é muito envolvente, muito envolvente. Eu gostei muito, entrou por um dos meus livros favoritos de fato da vida. Nota 5 estrelas disparado, sem pensar duas vezes. Eu de fato amei a desenvoltura do livro, a resolução final, a história em si geral do livro. E eu vim aqui fazer algumas reflexões com vocês a respeito dessa obra-prima que o Alexandre Dumas nos entregou para poder apreciar. Enfim, eu vou separar esse vídeo em duas partes, tá vendo que é um vídeo sem edição, sem nada, mas eu vou falar agora um pouco sobre a obra em si, sobre o livro, sobre a história, sem spoiler. E no finalzinho eu vou deixar algumas coisas que eu achei em relação ao livro, ao final também, com spoiler, mas eu aviso para vocês. Enfim, como eu disse, um livro escrito pelo Alexandre Dumas, um livro muito gigantesco, um clássico que, de fato, é um livro importante para a literatura, bem importante, e também é um título bem conhecido, né? Muitas pessoas, se não leram, já ouviram falar bastante de O Conde de Monte Cristo. Então, sobre a obra, é um romance clássico de literatura publicado ali no século XIX, tá? É uma história sobre justiça, vingança, destino e transformação. Eu tô com uma colinha aqui só com os tópicos porque eu separei para falar para vocês. É um dos livros mais famosos da literatura mundial, igual eu disse para vocês. Uns comentários interessantes é que, mesmo sendo um livro antigo, né? Porque estamos falando do século XIX, mesmo sendo um livro antigo, a narrativa é super envolvente e muito atual. De verdade, é um livro muito bacana. Se você não leu, vale a pena apreciar e encarar essa obra, mesmo que você nunca tenha lido um calhamaço desse tamanho. Sério, não tenha medo do tamanho, vai, porque é muito envolvente mesmo. A história é cheia de plot twist e muito inovadora. Eu nunca tinha lido nada parecido com o Conde de Monte Cristo, nem nada parecido com a história. Vou falar um pouquinho para vocês sobre a história. A história acompanha o protagonista Edmond Dantes. Edmond Dantes é um jovem marinheiro que tem uma vida promissora pela frente. Então, um jovem marinheiro que estava prestes a se transformar em capitão do navio. E de repente, e também ele estava prestes a se casar, né? E então ele tinha um futuro promissor, estava com uma vida muito legal, muito boa, amava o pai, tinha a noiva, né, que ele ia se casar, e de repente acontece algo que muda completamente o destino dele, que é uma injustiça. Então, durante o casamento, Edmond Dantes sofre uma injustiça na qual ele é acusado, enfim, ele é acusado por um crime no qual ele não cometeu, no qual 3 indivíduos armaram contra ele para que isso acontecesse, essa injustiça acontecesse. Dali, o Edmond Dantes, ele é preso e ele fica ali numa ilha, no castelo, né, de If, que chama. E a história acompanha toda essa transformação da vida dele depois dessa injustiça. Então ele fica ali preso 14 anos. Depois desses 14 anos, ele sai dali da prisão, fica rico pra caramba, de uma forma que é bem legal, que vocês lêem no livro, a forma que é muito legal. Ele fica muito rico, muito rico. E com esse dinheiro, ele busca vingança daquelas pessoas que causaram essa injustiça com ele mesmo. Ainda mais ele, jovem, com futuro promissor pela frente, perdeu todo aquele futuro que ele tinha. Então ele busca vingança. Esse livro basicamente acompanha a jornada de alguém que perde tudo e depois precisa lidar com o que fazer contra essa injustiça e tenta recuperar e se vingar dessas pessoas. É muito bom. O desenrolar da história é perfeito. Todas as pessoas, personagens e acontecimentos que acontecem na história faz total sentido no final do livro. O autor, né, o Alexandre Dumas,
ele vai abrindo várias pontas soltas que no final são todas amarradas e a gente fica tipo de boca aberta. É de fato uma obra muito, muito, muito legal e envolvente. Parece que tudo que o autor escreve, tudo que o Edmond Dantes faz é super calculado, é super minucioso e cirúrgico. Os acontecimentos se conectam muito, a construção dos personagens é muito legal, as construções são mais complexas, né? Porém são muito divertidas, são muito legais, parece que você conhece de fato pessoalmente aqueles personagens. Cada um dos personagens tem motivação muito humanas, então as motivações deles são humanas. É bem provável que você se identifique com um personagem ou outro. A transformação do protagonista em si, do Edmond Dantes, um dos arcos de personagem mais impressionantes que eu já vi na minha vida. Então é de fato uma transformação muito legal. Só te perdendo para Breaking Bad, né? Mas enfim, isso é assunto para outro vídeo. Uma transformação muito legal, e o tema central desse livro é de fato a vingança, a justiça, né? As consequências das escolhas que nós tomamos na vida e como a gente vai reagir a acontecimentos que acontecem nas nossas vidas. Enfim, uma pergunta interessante, né, que eu trouxe baseado nesse livro é até que ponto a busca por justiça pode virar vingança. Então isso é muito legal e também até que ponto, né, é saudável isso. Será que a vingança é algo saudável? Não é? Será que a vingança faz bem para nós? Será que não faz? Será que fez bem para o Edmond Dantes ter se vingado ou querido se vingar desses personagens? Então são perguntas que fazem a gente refletir bastante, pensar bastante. E também, pelo fato do livro ser grande, você ficar muito tempo ali lendo, acompanhando essa história, tendo momentos de tensão, tendo momentos de curiosidade, momentos que de fato aceleram o coração, a sensação de acompanhar uma jornada muito longa assim, faz com que a gente sinta que a gente viveu junto com o personagem. Isso não tem preço, gente, isso não tem preço. Eu finalizei esse livro aqui agora, extasiado, tô extasiado de fato, essa é a palavra. Eu não sei nem como vai ser meus próximos dias sem ler, né, o que está acontecendo na vida do Edmond Dantes. Eu li em um mês, mais ou menos, esse livro, conciliando com alguns outros livros que eu leio um pouquinho na parte da manhã, de devocional, mas, enfim, foi bem fluida a leitura, foi bem legal, eu achei muito interessante. É o primeiro calhamaço que eu finalizo de fato. Eu tentei ler Os Miseráveis, está aqui, eu passei um pouco mais da metade, porém não finalizei 100%. Depois de ter lido esse livro, inclusive, me deu vontade, me inspirou a finalizar aquela obra-prima do Victor Hugo também. O final da obra, sem spoiler, tá? Sem spoiler direto, é um final muito emocionante. Ele traz reflexões muito profundas sobre vingança, sobre perdão. Não é um final simples, é um final complexo, é um final que deixa muita gente em dúvida se gostou ou não, mas eu particularmente amei, gostei muito, gostei bastante. E quando eu terminei a última página, eu fiquei alguns minutos só processando tudo. Eu falei, não, preciso gravar esse vídeo. Agora, para você que não leu, sai do vídeo que já vem spoiler. Vou comentar alguns pontos mais específicos da história que eu gostei. Enfim, primeiro começando com as reviravoltas. Que uma reviravolta mais legal do que a outra. Os planos que o Edmond Dantes, que no caso o Monte Cristo, né, tem, são assim, surreais. E vai acontecendo durante o livro, algumas coisas a gente pensa, né, o que vai suceder delas, outras a gente não faz ideia. E no final, quando tudo se encaixa, assim, surreal, é de uma genialidade absurda. Isso mostra também como foi importante, né, para que esse plano acontecesse, que Edmond Dantes tivesse esperado, né? Ele esperou, então, ficou 14 anos preso, depois disso ficou 10 anos, né, arquitetando tudo. Isso mostra que ele também não é um cara ansioso, que é um cara que soube esperar e que até mesmo quando ele foi pegar o tesouro lá do Abade Faria, na ilha de Monte Cristo, ele esperou, ele passou em frente à ilha, sabia que o tesouro estava lá, mas ele resolveu
trabalhar, comprar um navio, uma embarcação para ir com o próprio navio no tempo certo, no momento certo. Ele decidiu agir no momento certo, na hora exata, para se vingar de cada um dos personagens. Então, a paciência, a calma que ele teve, assim, é de uma genialidade absurda. É uma calma que a gente do século de hoje não aguentaria de tanta ansiedade. Eu, pelo menos, ficava assim, meu Deus, ele não vai fazer isso agora? E, de fato, isso mostrou a importância, né, de esperar para que isso acontecesse. Então, esses planos foram muito bem arquitetados. Os destinos de alguns personagens foi muito legal, cara. Eu vou falar bem no final do vídeo sobre os destinos dos personagens. É, na, na verdade, sobre o destino dos personagens, o que aconteceu com o Fernand, o Danglars e o Villefort, assim, cara, foi muito legal, tipo, saber como foi o desenrolar, o fato do Edmond Dantes, né, no caso, o Conde de Monte Cristo, ter focado em se vingar e fazer com que cada um deles pereça por, pelo aquilo que eles traíram, né, o Edmond Dantes. No caso, o Fernand, ele se matou porque ele perdeu a família, perdeu o filho que ele amava, virou uma vergonha ali perante a sociedade, não aguentou, tirou a própria vida, e foi um dos motivos que ele traiu Edmond Dantes, foi para que ficasse com a esposa dele, foi por ciúme, foi por status, e isso acabou corrompendo ele. Não só isso, mas todos os outros acontecimentos que teve durante a vida dele, que o Edmond Dantes, que o Conde de Monte Cristo só trouxe isso à tona para se vingar. Então, as próprias atitudes do Fernandes fez com que ele se corrompesse, fez com que ele caísse. A mesma coisa com os outros personagens. O Danglars, por exemplo, é um cara que ele era muito ambicioso, que ele tinha inveja do posto como capitão do Edmond Dantes, e isso influenciou com que ele traísse o Edmond Dantes. E é um cara que ambicionava muito o dinheiro, a grana, e o Conde de Monte Cristo focou nisso, né, para que isso fosse, de fato, a ruína na vida do Danglars. No caso dele, ele foi à falência, ele perdeu todo o dinheiro, ficou envergonhado perante ali a sociedade parisiense, ele manchou o nome dele, e mesmo no final, o livro nos mostra, né, que ele ficou preso ali, e teve que pagar muito caro pelas comidas e tal. O fato dele não tá querendo pagar por algo essencial, porque ele queria continuar com o dinheiro na mão, então ele estava contando com a providência de Deus para derrubar a prisão ou fazer algo do tipo, para que ele continuasse com aquelas 50 mil libras ali. E no final, que a gente vai falar sobre isso, o Conde de Monte Cristo perdoa ele, né? Por quê? Porque em relação à vingança do Villefort não queria manchar o nome dele, de acordo com a história, né? Lá no início, o Villefort, ele permitiu com que o Edmond Dantes fosse preso, mesmo ele sabendo que isso era injusto, porque ele não queria manchar o nome dele perante o rei ali, porque o pai dele também era um conspirador bonapartista. Então, o Villefort, ele preza muito por esse status social, por o nome dele na sociedade como procurador régio. E essa foi uma das quedas dele também. E não só é isso, porque a queda do Villefort, ela começou dentro da própria casa dele. Então, com o Nortier ali, o pai dele, não, amando a Valentine, não querendo que a Valentine se casasse, fez alguns planos. A própria esposa do Villefort, matando o pessoal envenenado. Então isso tudo contribuiu muito para a queda do Villefort também. Lógico que teve 90% do dedo do Monte Cristo nisso, mas no final ele não contava que a esposa e o filho do Villefort morreria, né? Um filho inocente. Daí foi nessa hora que ele percebeu até que ponto estava sendo a vingança. Será que ele não passou dos limites? Ele de fato acreditava que ele estava agindo pela providência de Deus, de estar ali se vingando do que aconteceu, porque Deus estava permitindo com que isso acontecesse. Mas no final ele viu que não tinha mão de Deus nisso, porque ele matou o inocente e tal. Então foi um momento assim muito pesado, que eu achei um dos momentos mais pesados do livro.
emocionante, inclusive, e muito, muito bem escrito, bem construído. Eu gostei bastante. E falando sobre o perdão, né, que o Anticristo deu ao Danglars, permitiu perdoar o Danglars ali naqueles momentos de prisão, porque ele viu que ele estava passando um pouco do ponto demais. O Fernandes se matou, Villefort ficou louco da cabeça, e mesmo assim permitiu com que o Danglars continuasse a vida dele e perdoou ele. Enfim, achei genial, as vinganças muito boas, muito legais, emocionante, o final, assim, incrível, a Valentine viva de fato, a carta que o Monte Cristo deixou para o Maximilian é surreal, me emocionei lendo, muito legal, e tem uma das frases mais bacanas e que de fato fez com que eu pensasse muito nisso, né, de esperar, do fato do Conde de Monte Cristo ter esperado o momento certo para se vingar, ter arquitetado tudo, que na carta dele ele fala o seguinte: assim vivam e sejam felizes, filhos queridos do meu coração, e nunca se esqueçam de que até o dia em que Deus quiser desvendar o futuro ao homem, toda a sabedoria humana se encontrará nestas palavras: esperar e ter esperança. É isso, galera. 5 estrelas. Entrou para os meus livros preferidos. Deixem nos comentários o que vocês acharam, se vocês leram esse livro. É isso, recomendo, muita boa leitura. Se você também leu, deixem nos comentários, fala comigo aí o que vocês pensaram e acharam no final, se você teve alguma coisa que vocês não gostaram, ou se teve um ponto que vocês gostaram muito, ou se teve outra cena que vocês acharam mais pesada no livro, a não ser essa cena que o Villefort viu o filho dele morto ali. Enfim, é o tipo de história que mostra por que os clássicos continuam sendo clássicos. Valeu!